Agora a gente faz uma paradinha para conversar com o advogado especialista em direito esportivo, o Victor Amado. Ele fala sobre o projeto de lei e medida provisória do governo federal que libera apostas esportivas no Brasil. Doutor Victor, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao Bandeirantes Acontece. Boa tarde, Thiago, boa tarde a todos os ouvintes do Bandeirantes Acontece. É uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado por aceitar o nosso convite, doutor. O que muda agora com essa medida provisória? Já tem valor já automático? É preciso passar no Congresso? E as apostas podem ficar mais caras, doutor? Já que o governo quer taxar as empresas? Tiago, de fato, houve uma intenção do governo na regulamentação, mas principalmente da taxação, né? Na obtenção de receita através de impostos, né? Algumas situações ficaram deixadas de lado, né? Dentre elas, uma situação que nos gera um pouco de preocupação, como advogado especialista em direito esportivo, né? Defensor de algum desses atletas que estão sendo julgados no caso de manipulação de resultados, sobre as apostas em cotas fixas, né? Que são as apostas esportivas, né? Elas permaneceram como hoje estão, hoje podendo, se inclusive, serem ofertadas apostas de escanteio, cartões amarelos, o que de fato havia um anseio da justiça desportiva no sentido de limitar esse tipo de aposta. Mas um outro lado interessante é que hoje a casa de apostas possuem uma regulamentação maior, que dentro dessa regulamentação elas têm algumas obrigações que anteriormente não haveriam de ter. Dentre elas têm uma obrigação também de colaborar, né, com o Estado, né, com o governo federal, no sentido de, havendo alguma investigação, alguma incidência dentro dos seus sistemas de algoritmo que verificam apostas irregulares, informar a autoridade federal, o Ministério da Fazenda. Então, nós teremos aí também por esse lado também uma ação de mitigação da manipulação de resultados e corrupção dos eventos esportivos. Doutor, acaba sendo um controle, né? Essa regulação acaba sendo um controle do Estado brasileiro para que problemas não possam acontecer, problemas semelhantes a esse que o senhor acaba de aludir, não possam acontecer novamente, um escândalo gigantesco como foi essa operação do Ministério Público aqui do Estado, que começou aqui em Goiás, depois foi tomando conta do Brasil inteiro, vários clubes e vários jogadores Brasil afora participando, lamentavelmente, desse esquema. Além disso, doutor, queria que o senhor explicasse também como é que acontece hoje. Normalmente tem muitas empresas grandes de outros países, elas não pagam, por exemplo, que tipo de imposto, que tipo de taxa elas não pagam, essas empresas, e que a partir de agora, com o projeto entrando em vigor, elas passam a pagar, doutor? Dá pra gente ter uma ideia mais ou menos disso? Sim, dá sim. Tiago, infelizmente, né, eu falo novamente essa palavra, mas não houve a inclusão da outorga, né? Que a outorga seria a aquisição do poder de poder praticar as apostas esportivas. Mas há sim uma cobrança hoje, e há uma crítica pela própria Casa das Apostas, uma cobrança que eles dizem que é de sobre maior até provavelmente do lucro dessas casas de apostas, que é de 18% sobre o GGR. O GGR quer dizer que é sobre o faturamento bruto dessas casas de apostas. Então, hoje essas casas de apostas elas terão essa obrigação de haver esse recolhimento dessa tributação ao Estado brasileiro. E também, né, tem também a obrigação, que é interessante, da retenção do próprio imposto de renda dos apostadores, podendo ficar com o site suspenso, aplicação de multas, dentre outras sanções, né? Houve, sim, um avanço, né, nessa questão das apostas esportivas, houve essa regulamentação. As apostas esportivas hoje, elas vão seguir essas regras. Os apostadores foram qualificados, né, com pessoas. Haverá também se havendo um apostador contumaz que sofre dessa doença,
um programa que será bancado pela própria Casa de Apostas, né? Também é um avanço nessa legislação, além também de uma dedução dessa receita para o próprio Ministério do Esporte, que também é interessante e já vale a pena, né, no sentido de promover o esporte em si. 4h27, Victor Amado é advogado especialista em direito esportivo, está conversando com a gente sobre o projeto de lei, medida provisória, que libera apostas esportivas. É uma maneira de regular ou regulamentar essas apostas para que o governo, o Estado brasileiro, possa ter mais controle do que anda acontecendo, para mitigar, talvez, penso eu, alguns problemas que acabam acontecendo. O doutor Victor, a possibilidade de show vislumbra uma possibilidade dessas empresas, em havendo a confirmação do projeto, da medida provisória, delas deixarem de operar no Brasil por causa dessa possível taxação, desse controle do Estado brasileiro, ou outros países também funcionam assim e essa possibilidade a gente acaba descartando? Olha, Thiago, eu penso que cada casa de aposta, hoje nós temos inúmeras casas, né? Então, até uma propaganda de uma dessas empresas, ela fala assim, olha, casa de aposta marca tal, casa de aposta marca tal. O que é uma regulamentação através de medida provisória, que tem o mesmo próprio nome diz que é uma medida que se trata de quase um projeto de lei, né? Que então ela tem um tempo de vigor de legislação temporário, até que venha assim um projeto legislativo de alteração da legislação ou de uma regulamentação, né? Seria interessante que essas casas de apostas elas teriam essa regulamentação feita como nos outros países, com bastante rigor, né? Vejo que de fato elas não trazem, quando organizadas, regulamentadas, elas são sim uma fonte de receita, assim como os cassinos também, que muito provavelmente o governo venha também a ter alguma medida provisória nesse sentido, trazem sim um turismo, né? E trazem também uma fonte de entretenimento. Mas a fiscalização é necessária e a fiscalização deve ser feita. E a outorga, ela tem que ser determinada pelo Estado. Então, como se a outorga fosse uma licença, né, para poder funcionar. Hoje, o que se teve foi uma regulamentação de maneira que tente evitar uma colaboração com o poder público sobre a manipulação de resultados, que é uma grande preocupação do Estado brasileiro, e também com a intenção em taxação, né, em receber impostos e proveitos financeiros através dessa atividade comercial. Muito bem, 4h30, doutor, lembrando que em havendo a aprovação da medida provisória, do projeto de lei também entrando em vigor, é bom a gente deixar bem claro e explicar para os jogadores que não fica liberado, legalizado os esquemas, né, que foram descobertos nos últimos dias, né? Esse tipo de combinação de resultados, isso aí não tem nada a ver, né, doutor? Isso é outra coisa e isso não é legal e nem está se tratando disso o projeto, né, doutor? Sim, claro. Em outras palavras, é bom a gente falar o seguinte: agora são as regras que foram previamente estabelecidas para o funcionamento dessas casas de apostas, que nós não tínhamos essas regras, né? E o Estado, ele hoje agora já cobra para o funcionamento. Então, de fato, toda casa de aposta que tiver já acontecendo, que elas não passam de 24 horas, elas têm que adotar essa legislação, né? Apontar quem são seus apostadores, e além disso, aos jogadores, eles não devem jogar, né? Eles vão ali contra o regulamento da competição, eles vão ali contra até a integridade do esporte, né? Em ofertar propostas e participar de apostas esportivas e que tenham seu nome envolvido. Então, a legislação, ela também traz essas vedações nesse sentido. Então, além disso, é bom destacarmos que há um impedimento de quem participe de casa de apostas sejam integrantes de sociedades de SAFs, que são as sociedades anônimas de futebol. Então, já há também essa regulamentação para evitar qualquer conluio ou contaminação que venha a trazer algum abalo à integridade do futebol, né?